Paz e graça, queridos internautas, Deus abençoe a tua vida. Nessa manhã quero desejar-lhe uma paz e uma bênção na tua vida em nome de Jesus. Convidar-lhe para a meditação da palavra de Deus que estará nos renovar e fortalecer sim a nossa fé em nome de Jesus. Está no livro de Mateus, capítulo de número 16, aos versos 24, 25 e 26. Diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Queridos amados, estamos perante esta palavra de uma meditação, na qual ela nos traz uma grande reflexão na vida. Aqui, tendo Jesus continuado o seu ministério, ele deixou algo super importante, aleluia, e hoje quero falar sobre o preço da intimidade com Deus. Então aqui Jesus ele diz que se alguém quiser vir após mim, deverá renunciar a si mesmo. Então entendemos que para ter intimidade com Deus é necessário haver uma renúncia, é necessário haver abandono de certas coisas que não compactuam com a intimidade com Deus, não compactuam com a presença de Deus. Então aqui a palavra diz que se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, renuncie a si mesmo, aleluia. E ele continua dizendo: pois aquele que quiser salvar a sua vida irá perder, mas aquele que perder por amor de mim salvará. Então aqui entendemos, amados, a intimidade com Deus, ela simboliza paz, ela simboliza ter uma conexão forte com o Senhor. A intimidade com Deus, ela permite com que o Senhor Deus, ele possa falar conosco, ele possa agir de uma forma tão clara na nossa vida. Isso quando nós vivemos segundo a vontade e a palavra de Deus. Porque se nós não vivermos segundo a vontade de Deus e a sua palavra é obediência à sua palavra e os seus mandamentos, não temos como ter intimidade com Deus. Não temos como, aleluia, dizermos que temos uma comunhão com Deus. Entenda que mesmo no relacionamento, para que haja uma comunhão, é necessário que a mulher obedeça o seu marido e que o marido respeite-se a sua mulher. Então, se não haver se não haver o cumprimento dessas diretrizes, não há como dizermos que aqueles ali têm uma comunhão, pois viverão sempre discutindo um distante do outro. Mas quando há entendimento, quando procuram agradar um ao outro, aí sim há uma intimidade. E dessa forma é para com Deus, dessa forma é para com o Senhor, para que tenhamos o acesso do Espírito Santo e em todos os momentos da nossa vida tenhamos êxito, tenhamos a providência de Deus. É necessário haver uma renúncia. Para estar em Cristo Jesus, querido, é necessário haver uma renúncia. Afinal de contas, o que precisamos renunciar? Precisamos renunciar tudo aquilo que é desagradável a Deus. Precisamos renunciar o pecado. Precisamos renunciar a mentira. Precisamos renunciar toda obra da inveja, toda obra maligna, e começarmos a vivermos segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus. Viver sobre o amor, viver sobre a paz, viver sobre a tranquilidade, viver esperando no Senhor, sem inimigos. E só desta forma teremos paz com Deus. Mas ele aqui diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quais são os que tentam salvar a sua vida? São aqueles que querem chegar a de Cristo, mas não querem abrir a mão da sua vida desagradável a Deus. Eles acham que podem sim salvar a sua vida, continuando vivendo uma vida desagradável a Deus, continuando a viver uma vida mundana, continuando a viver uma vida de pecado, aleluia, em que causa escândalo na sua sociedade, causa escândalo na sua família, causa escândalo até na igreja. Essa pessoa, ainda que a gente tente chamar-lhe atenção, repreender, ela continua mantendo, porque ela acredita que ela é assim, ela acredita que ela não vai mudar. Ele nasceu assim, então temos que lhe aceitar desta forma. Irmãos,
Deus ama sim o pecador, mas Deus não ama o pecado. Deus sim nos recebe como pecadores, mas quando Ele nos recebe, o objetivo de Deus é tirar de nós o pecado. Então, desta forma, o Senhor aqui nos chama. Se você quer ter uma intimidade com Deus, saiba que há um preço por pagar. Você terá que perder sim aquelas amizades que não vão te aproximar de Jesus. Você terá que sim que perder aqueles lugares na qual você se sentia muito bem estando na carne, mas agora sendo cristão você já não terá mais que frequentar. Você terá que sim mudar sim a tua forma de falar. Aqueles palavrões, aqueles insultos que você amava tirar, agora estando em Cristo você já não vai mais ter que falar. Você terá que sim perder aqueles amigos, os copos e tudo e outras coisas, aquelas vestimentas, aleluia, sensuais, aquelas vestimentas escandalosas. Você terá que perder tudo isso. E é doloroso, por quê? Porque você cresceu desta forma. Você cresceu vivendo, olhando o mundo desse jeito. Mas quando você percebe que Cristo é a única fonte de vida e é a única fonte de salvação, aí você diz que eu quero me chegar a Deus. Mas para chegar a Deus tem que haver uma renúncia. Existe muita gente que hoje estão na igreja, estão orando, mas não tem a certeza da salvação. Serão essas pessoas que quando Jesus vier não terão acesso ao céu. Por quê? Porque estavam na igreja, mas se não viviam segundo a palavra de Deus, não viviam segundo os mandamentos de Deus. São essas pessoas que são contra os princípios da igreja, são essas pessoas que são contra os cristãos, são essas pessoas que sempre vivem criticando, sempre vivem julgando. Aleluia! E nós sofremos tantos no meio da igreja por essas pessoas. Mas hoje você tem um privilégio de entender que para ter uma intimidade com Deus tem que haver uma renúncia. Não há como você chegar drogado e permanecer drogado em Cristo. Não há como você vier prostituta e permanecer prostituta em Cristo. Aleluia! A mulher de João, capítulo 8, quando ela chegou, a mulher adúltera, quis ser condenada. Jesus disse, eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. O que Jesus estava dizendo? Eu te recebo como mulher, eu te recebo como uma adúltera, mas a partir de hoje vai e não adultera mais. É assim que acontece. Então, a pergunta que eu te faço, você que quer aceitar a Jesus, você que diz estar em Cristo Jesus, será que você está a pagar o preço? Será que naquele momento que você sente que precisa abandonar os amigos, precisa abandonar certas práticas, precisa tirar certas ferramentas que estão no meio de você que te induzem a um pecado, será que você tem conseguido fazer isso? Pague o preço, querido. Paga o preço. E Jesus ele termina dizendo, aquele que perder a sua vida por amor de mim, sim, achará. Todos aqueles que decidiram renunciar ao pecado, renunciar ao mundo, renunciar às suas vaidades, Jesus diz que acharemos vida nele. Pois existem certas coisas que o mundo pode dizer que estamos a perder, estamos fora da moda, estamos fora da atualidade. Não é problema. Mas sim temos uma nova atualidade, é o céu. Temos uma nova riqueza, é o céu. Aleluia. E no dia que Jesus vier, no dia do arrebatamento, na manhã da ressurreição, assim que aí seja na tarde, do jeito como Deus propôs, verão que a nossa renúncia não foi em vão. Hoje, você pode fazer braço de ferro porque você ainda quer viver segundo as suas vontades. Mas a pergunta que eu te faço, e se Jesus vier agora, será que você vai subir ao céu? E se a morte te encontrar agora, e Jesus vier, no tal ano, no tal dia, será que você terá o privilégio de subir ao céu? Será que você já tem a certeza da tua salvação? Não viva sem certeza, meu irmão. Não vai à igreja sem certeza da salvação. Tenha certeza de que eu estou salvo em Cristo. Abandona, renuncia, tenha uma intimidade com Deus. Quando você renuncia, tem uma intimidade com Deus. Quando você ora, você sente a presença dele. Quando você pede alguma coisa em nome dele, ele faz. Mas nós só temos as respostas de Deus quando temos sim uma intimidade, quando decidimos pagar o preço da intimidade. Há um preço para pagar, é a renúncia.
há um preço que pagar. Abandonar o pecado, há um preço que pagar. Isolar-se para buscar a Deus, isolar-se para orar, isolar-se para meditar, ter que paralisar as redes sociais somente para sentar, ter um momento de estudar a palavra. Há um preço sim por pagar. Não é fácil, é uma luta, e o diabo também se levanta, mas precisamos pagar o preço. Precisamos pagar o preço sim, porque trata-se da nossa salvação. Aleluia. E Jesus ele termina a mensagem dizendo: o que vale um homem a ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? O que dará ao homem a recompensa da sua alma? Existem pessoas que dia e noite estão se empenhando em abraçar mais o pecado, em abraçar mais as coisas sagradas. E Jesus aqui ele faz uma reflexão: o que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Quando você morrer, não há nada que você possui que vai levar consigo. Por que você não chega ao cemitério? Você vai perceber que existem lá muita gente. Alguns eram ricos, bilionários, mas todos eles morreram e não levaram nada, absolutamente nada, porque não viemos e não voltaremos. Então, não priorize as riquezas, não priorize as coisas desta vida. Quando você tem intimidade com Deus e Deus entra na sua vida, a tua forma de ver o mundo já é diferente. Você sabe que tudo que está neste mundo é nada, não vale nada, tudo já não tem valor para ti. Mas isso você só percebe quando você decide abandonar o pecado e viver segundo a vontade de Deus. Aleluia. Então nesta manhã eu te convido, meu irmão, abrace a Cristo, renuncie. Não há como ter intimidade com Deus, não há como ter as bênçãos do Senhor se não haver uma renúncia. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que este vídeo possa trazer algo diferente, uma forma de ver, e que a partir de hoje você possa ter uma intimidade com Deus. Eu desejo e oro a Deus para que você tenha uma intimidade com Deus. Quando eu me converti, tive que abandonar muita coisa, irmãos. Tive que abandonar tanta, mas tanta coisa que hoje, quando eu olho, quando eu começo a refletir, eu digo que, sabe, ser cristão não é fácil. A vida é assim, todos os dias temos que abandonar uma coisa. Todos os dias temos que lutar contra a mentira. Todos os dias temos que lutar contra a injustiça. Temos que lutar com aquelas coisas que ainda querem nos puxar para trás. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas temos sim o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então toma uma decisão nesta manhã e siga Cristo no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo. Espero que este vídeo tenha abençoado a ti em nome de Jesus. E não esqueça, a intimidade exige sim um preço. Paga o preço e Deus irá te abençoar. E Jesus diz que aquele que perder a sua vida assim, achará em mim. Então, esta é a promessa de Deus, esta é a promessa de Jesus Cristo, que se você perder o mundo e as suas vontades, sim, você alcançará paz, salvação nele, alegria, em nome de Jesus, nele, para a glória do seu nome. Então Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.